Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um texto que fala da legislação educacional. Eu aprendi na maneira de curso, fiz um curso de conselheira, tanto escolar como de outros órgãos, como por exemplo a Secretaria da Educação. Como sou professora, atuo na função gestora, é o conselho que mais se adequa aí à minha formação. Então, é um documento Conselhos Escolares, Democratização e Construção da Cidadania. É uma publicação institucional, ela está disponível no site do MEC. Então, quando vem essa questão dos conselhos? Vem a partir da Constituição de 1988, que coloca a gestão democrática. E nesse sentido, tudo tem que ser transparente na gestão democrática e participativa. Então, isso começa pelos próprios conselhos, né? A direção de uma escola, ela precisa da participação, da aprovação do conselho de escola. A direção de uma prefeitura, uma secretaria municipal de educação, ela depende da apreciação do Conselho Municipal de Educação. Uma secretaria estadual de educação depende do Conselho Estadual de Educação até que se chegue no Conselho Federal de Educação. Então, o que são esses conselhos tão importantes e a gente conhece muito pouco? Os conselhos são órgãos colegiados por representantes da comunidade escolar e local, que tem como atribuição deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras no âmbito da escola. Qual é a função deles? Analisar também as ações e empreender os meios de utilizar para o cumprimento das finalidades da escola. Então, é aquilo que vai permitir, que vai proporcionar que a escola não se desvie. Eu falei da escola, mas antes eu falei de outros órgãos maiores a qual a escola é vinculada: Secretaria Municipal, Estadual de Educação e Ministério da Educação em âmbito federal. Então, esses conselhos representam as comunidades escolar e local, né? Não é só quem está dentro da escola, mas quem está na sociedade e contribui para a educação, geralmente a sociedade local, né? Definindo caminhos para tomar deliberações que são de sua responsabilidade. Então, a escola delibera, a escola propõe, o conselho aprecia e pode propor também, né? Se ele estiver bem apropriado ali daquela realidade, pode propor também. Representam, assim, um lugar de participação e decisão, um espaço de discussão, negociação e encaminhamento de demandas educacionais, possibilitando a participação social e promovendo a gestão democrática. São, enfim, uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, na qual se busca incentivar uma cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura participativa e cidadã. O que é isso, né? Essa cultura que se diz, essa cultura impositiva, né, do diretor, do gestor, que escolhe sozinho as demandas, prioriza e faz a sua maneira. Às vezes faz até bem, mas a sua maneira, não observando quais as prioridades naquele momento, não observando outros pontos de vista. Os conselhos vêm trazer esses outros pontos de vista. Por isso que é interessante no conselho de escola ter a participação de alunos, pais e responsáveis, funcionário técnico administrativos, professores, gestores, porque cada um vai trazer o seu olhar e não será um olhar somente de um agrupamento. E é com a compreensão da natureza essencialmente política educativa dos conselhos que esses vêm deliberar. O que é deliberar? É o poder de mandar, de decidir, né? Que eles vêm deliberar sobre a questão gestão administrativa financeira, porque a escola paulista, eu acredito que todas, tem verbas, arrecada verbas, e qual gasto, qual direcionamento, não é? Porque aquilo que vem, por exemplo, das prefeituras é padronizado.
Mas quando a escola tem gestão sobre uma verba, por exemplo, verbas próprias adquiridas em festas, em promoções, ou o programa de dinheiro direto na escola, que vem do governo federal, então a escola tem gestão naquilo que vai gastar. E aí os conselhos, eles atuam com a sua função deliberativa. Na maioria das vezes o gestor propõe e o conselho precisa aprovar e opinar se aquilo é lícito, se é oportuno, se não há uma outra prioridade que talvez o gestor não esteja enxergando. Por isso, os diversos olhares. Às vezes, para o gestor, algo é extremamente necessário, mas não para o grupo. Isso nós notamos muito quando hoje ocupa a função gestora. Perguntamos para os professores o que vocês desejam que seja comprado para a escola. O gestor ele pensa em N coisas, né? O professor quer coisas muito simples, porque eles não têm aquela visão de que a escola pode precisar, por exemplo, de um switch na secretaria, não é? Que é um equipamento de informática, que a pessoa que limpa pode precisar de uma enceradeira. Ele vai falar aquilo que ele precisa. Assim como a pessoa que faz a limpeza vai pedir a enceradeira e não vai pedir um projetor para a sala de aula. Por isso são os diversos olhares. Então, nesse sentido, né, estou falando aqui do conselho de escola, né? Esse conselho ele tem 3 funções, né? Tem as seguintes funções. Primeiro, deliberativa, que é o que eu estou falando com vocês. Quando decidem sobre o projeto político-pedagógico, ou seja, sobre os direcionamentos da escola e outros assuntos. Quando aprovam o encaminhamento de alguns problemas, garantem a elaboração de normas internas e o cumprimento das normas do sistema de ensino, decidem sobre a organização e funcionamento geral da escola e propõem ações para serem desenvolvidas, né? A elaboração de normas internas da escola precisam ser aprovadas por esse conselho e o funcionamento pedagógico, administrativo e financeiro, que são as gestões, né? Os direcionamentos da gestão são a gestão pedagógica, gestão de pessoas, gestão administrativa e financeira. E aqui, em tudo isso, há aí a opinião, né, do conselho. Então, o conselho, além da função deliberativa de participar nas decisões, ele tem também a função consultiva, quando tem um caráter de assessoramento, no sentido de analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentar sugestões ou soluções que poderão ser ou não aprovadas, aceitas pela direção da unidade escolar. Então, ele está aqui falando da função de consultar. Mas, geralmente, quando se consulta é porque há a interferência de quem foi consultado, senão não se consultaria, só se comunicaria. Então, a função consultiva, de consultar o conselho, ele está casada com a função deliberativa, ou seja, do conselho tomar parte nas decisões. Um exemplo que dou de consultivo e deliberativo é o Conselho Municipal de Educação do meu município, município de Franca. Ele não tem a função deliberativa, porém, ele é consultado, ele aprecia, e ainda que não tenha essa função oficialmente, a sua palavra pode ter peso nas decisões, mesmo que o executivo não tenha obrigação de trabalhar conforme essas decisões, porque não tem a função deliberativa. O conselho pode ter a função fiscal, de acompanhamento e avaliação, que é quando acompanham a execução das ações pedagógicas, administrativas, financeiras, e acompanham avaliando e garantindo o cumprimento das normas das escolas e a qualidade social do cotidiano escolar. Pode ter a função mobilizadora, quando promovem a participação de forma integrada dos segmentos representativos da escola,
né? Então, na escola eu falei, tem os 5 segmentos: os pais e responsáveis, alunos, professores, técnico-administrativos, gestores. Então, o conselho também tem a função de mobilizar esses colegas, trazendo os diversos olhares, né, ali representativos da comunidade escolar em diversas atividades, contribuindo para a efetivação da democracia participativa. Não tem como a democracia não ser participativa, né? Porque precisa ouvir a todos, mesmo que não atenda a vontade de todos, porque não tem jeito, mas que se analise aquilo que é o melhor para a maioria. E nisso se busca essa qualidade social da educação. Então, como que vai se criar ou consolidar um conselho escolar? Então, no Plano Nacional de Educação, ali ao 2014 a 2024, então entendo que esteja saindo aí no forno um novo Plano Nacional de Educação, até porque já foram as plenárias para levantar as demandas para isso. Então, no Plano Nacional de Educação está expressa a necessidade de promover a participação da comunidade na gestão das escolas, para que universalizar em 2 anos a instituição dos conselhos escolares ou equivalentes. Bem, já se passaram 10. Dessa forma, cabe ao diretor de escola ou a qualquer representante dos segmentos das comunidades escolar e local a iniciativa de criação dos conselhos escolares, convocando todos para organizar as eleições do colegiado. De quem é essa tarefa a priori? Do diretor daquela escola. E se o diretor não toma a iniciativa, outros órgãos podem pressioná-lo para tal. Então, cabe a esse diretor ou qualquer representante dos segmentos a iniciativa de criação do conselho, convocando todos para organizar as eleições do colegiado. Devem fazer parte dos conselhos a direção da escola, os representantes dos estudantes, dos pais, ou responsáveis por esses estudantes, dos professores, dos trabalhadores de educação, que não são os docentes, ou seja, o que eu chamo de técnico-administrativos, né? Não fui eu que dei essa denominação, claro. A cozinheira, a secretária ou inspetor precisam fazer parte também, porque são um outro olhar diferente do olhar do aluno, do professor, do gestor. Como todo órgão, o conselho toma decisões coletivas e ele só existe enquanto está reunido. Ninguém tem autoridade especial fora do colegiado só porque faz parte dele. Então, ninguém pode chegar em outro órgão e tomar alguma decisão enquanto conselheiro, a não ser que seja indicado para tal. Ou seja, estou ali no Conselho Municipal do Direito da Criança, por exemplo. Precisa ter um representante de conselho de escola. Aí sim aquela pessoa vai falar em nome do grupo, porque naquele momento se exige essa participação, certo? E como escolher os membros dos conselhos escolares? A escolha desses membros deve se pautar pela possibilidade de efetiva participação. O importante é a representatividade, ou seja, cada um desses grupos ali precisa estar representado. Não pode ter só professor, não pode ter só funcionário, não pode ter só família. A disponibilidade e o compromisso, porque exige alguns compromissos, às vezes, fora da escola. Não são muitos, mas tem que ter a responsabilidade com a escola, com as reuniões e, nesses casos, até de indicação em que se fala pela escola. É saber ouvir e dialogar, assumindo a responsabilidade de acatar e representar as decisões da maioria, sem nunca desistir de dar opiniões e apresentar as suas propostas, porque os conselhos escolares são, acima de tudo, um espaço de participação e, portanto, de exercício da liberdade. Então, são escolhas, né? A pessoa se candidatar ou a pessoa ser indicada e votada. Então, deve haver uma eleição. Por isso, a seleção dos integrantes desses conselhos deve observar as diretrizes do sistema de ensino.
Ou seja, tem uma seleção e tem as regras para essa seleção. As experiências indicam várias possibilidades para escolhas de conselhos escolares. Nesse sentido, seria importante definir alguns dos aspectos que envolvem esse processo, ou seja, o mandato dos conselheiros, a forma de escolha, eleições, por exemplo, existência de uma comissão eleitoral, convocação de assembleias gerais para deliberações, existência de membros efetivos e suplentes. Feita a escolha, deve-se agendar um prazo para a posse dos conselheiros. Se a opção do sistema for pela eleição como forma de escolha dos conselheiros, alguns cuidados devem ser observados, tais como o voto ser único, não sendo possível votar mais de uma vez na mesma unidade escolar, garantir a proporcionalidade dos segmentos, assegurar a transparência do processo eleitoral, realizar debates e apresentar planos de trabalho, entre outros. Ou seja, sempre exigindo uma capacitação do conselheiro e um processo democrático para a sua escolha, seja ela por eleição, por indicação ou outro processo aí que se conheça. Na minha realidade é a eleição, mas é uma realidade em que há poucos candidatos, porque o próprio conselho de escola ele demanda uma participação de muitas pessoas. Então, poucos funcionários ficam de fora, poucos professores, mas a competição, vamos pensar que poucos pais se candidatam, então fica quase que uma aclamação. Mas a escolha está onde? A escolha está em participar ou não, não é? E entre alguns poucos candidatos. Mas o que se fomenta a Constituição é que se incentive a participação para que realmente haja a eleição, ok? Voltamos a conversar sobre isso.